e depois envelhecerão. É o ciclo da vida, o tempo que Deus determina para a nossa vida. E cada um vai viver no tempo que Deus determinou para nós. Tem a criança vivendo como criança, jovem como jovem, adultos como adulto e assim sucessivamente. Se perguntar aos amados irmãos, qual é a fruta melhor? Se tirarmos uma árvore, uma fruta verde e uma fruta madura, qual é a mais saborosa? É a verde ou a madura? Por que a madura? Ela é mais o quê? Mais gostosa, o que mais? Mais doce. Por quê? Está no tempo daquela fruta. Está no tempo dela. Assim também é a nossa vida. Temos que viver cada tempo. E essa noite para as crianças é o tempo de vocês serem criança mesmo. É tempo de vocês brincarem, adorarem, vir para a igreja, estudar. E cabe aos pais responsáveis deixar cada criança viver o seu tempo. Porque às vezes há uma inversão, a gente quer erotizar, atomizar as crianças. Pega a criança e quer que ele já se torne um mini adulto. Mas não, criança, ela é criança. Criança anda como criança, fala como criança, tem que se vestir como criança e brincar como criança, porque é o tempo de Deus para as crianças. Então a gente não pode alterar, porque senão vai estar como uma fruta verde e vai dar problemas futuramente. Então o nosso Deus, ele é organizado. Tudo ele trabalha no tempo. Todo o tempo está no controle de Deus. Se formos vermos a natureza, o nosso Deus, ele também marca o tempo. Se nós vimos algumas crianças, eu trabalho com crianças também, já viu na escola, né, o movimento de rotação, né, aonde a Terra ela faz o movimento em torno dela mesma. E nesse movimento, o nosso Deus, ele também marca o tempo, ele marca as horas, porque nesse movimento, Deus ele delimita o dia e a noite. Ele marca o tempo nas 24 horas. E também existe a translação, aonde a Terra vai girar em torno do Sol. E esse movimento também, ele vai gerar os dias do ano. Ele vai marcar as 4 estações que nós conhecemos: a primavera, o outono, o verão e o inverno. Tudo isso é o tempo de Deus. E o nosso Deus, ele é especialista no tempo. Ele não precisa do tempo, mas ele usa o tempo para abençoar a cada um de nós. Jesus, que também, ele é Deus, ele, certas passagens do Novo Testamento, ele vai tratar de que ainda não é chegado o meu tempo. Por quê? Tudo no tempo de Deus. Então, às vezes, não é o tempo que Deus quer agir. E precisamos esperar no tempo de Deus. Precisamos aguardar no relógio, vamos dizer assim, no relógio de Deus. E Jesus, muitas passagens, ele diz que ainda não é chegado o meu tempo. As crianças apresentaram aqui que passaram-se 4 dias e nada de Jesus chegar. Houve inquietação, preocupação,
O primeiro milagre de Jesus, qual foi? Me ajudem aí. Qual foi? Transformar a água em vinho. Naquele momento era uma festa de casamento. E hoje tem que ter bolo, guaraná, salgadinhos, né? Numa festa de casamento. Naqueles tempos tinha que ter o vinho, o suco da uva. E acabou-se aquele suco, aquele vinho. E a mãe de Jesus foi até ele e disse: Jesus, acabou o vinho. Aí ele disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegado o meu tempo. Então vemos que o nosso tempo nem sempre vai ser o tempo de Deus. E ele diz: não é chegado o meu tempo. Mas, eu notei aqui, eu vou encerrar. Nós vemos que quando o tempo de Deus chega, acontecem algumas coisas em nossa vida. Quando o tempo de Deus chega, irmãos, Jesus, ele realiza milagres em nossa vida. Porque ele disse: ainda não é chegado o tempo. Mas depois ele disse: venho aqui, encha as talhas com água. E eles começaram a encher, levou. E quando eles voltaram para mostrar ao mestre Sala que ia provar o vinho, ele começa a provar, degustar, e vai ver que o vinho era melhor do que aquele que tinha sido no começo. Mas os homens levaram água, e aquelas talhas voltaram cheias de vinho. E isso fala muito para a nossa vida. Quando chega o tempo de Deus, ele transforma da água para o vinho a nossa vida. Alguém vai olhar e vai dizer: mas não era ele? Não era ela? Como é que pode? É porque quando o tempo de Deus chega, ele faz milagres na minha e na sua vida. Quando o tempo de Deus chega, nós temos que estar postos na adoração. Lá em João capítulo 4, ele se encontra com a mulher samaritana. E ele diz que a hora vem. A hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando o tempo chega, quem é adorador, ele já vai estar adorando, porque ele sabe que o milagre já vai acontecer. Ele não espera o milagre chegar. Ele já adora, porque ele sabe que o milagre está em caminho, o milagre está chegando. Quando o tempo de Deus chega, ele diz em Eclesiastes que a chuva cessou, o inverno passou, as flores brotaram no campo. E ele diz que o tempo de cantar chega. E eu observei isso, e Deus fala conosco que o tempo de Deus não chegará, não está vindo ainda. Nem tão pouco o tempo de Deus já passou. Mas ele diz que o tempo de Deus chega. É para hoje e é para agora. O tempo de Deus para a tua vida é hoje. Se você crê, pegue essa palavra, porque o tempo de cantar chega. Não sei como você chegou, como está o seu coração. Às vezes até crianças que estão aí orando, pedindo para que Deus venha salvar os seus pais. E às vezes chora quando vê alguns vindo à frente, eles ficam
Porque o desejo dele é que vocês também estejam servindo a Deus com alegria. Mas eu vi dizer para as crianças aqui do Jardim Neópolis 1 que o tempo de cantar para a vida de vocês também chega. Se vocês crêem, adorem também ao nome do Senhor. O tempo de cantar chega. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O tempo de cantar vai chegar na tua história. O tempo de Deus ele nunca falha. No tempo de Deus ele nunca se atrasa. Ele sempre vai chegar na hora exata. Você até pode esquecer do tempo, mas Deus ele não esquece do que ele prometeu. Então, quando o tempo de Deus chega, acontece essas maravilhas. E para a gente concluir, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, quando o tempo de Deus chega, ele marca a tua vida com salvação. Talvez estou pregando para alguém aqui que talvez diz assim: quando chegar o tempo, Deus vai me dizer. Quando for o dia, o Senhor me fale. E Deus me trouxe aqui para te dizer: ouvistes no tempo aceitável. E eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é o tempo de salvação de Deus para a tua vida. O tempo de Deus chegou na tua história. Você vem se escondendo, falando até com Deus: Deus me diga, quando for não me deixe com dúvida. E Deus, ele fala contigo: o tempo chegou, o tempo é hoje, o tempo é agora. Hoje é noite que Deus mudar a tua vida. Hoje é noite que Deus escrever a tua história. Hoje é noite de salvação. Eu digo porque eu presenciei algo semelhante. E Deus diga isso à minha igreja. Minha mãe falou com Deus, dizia, fazíamos um culto doméstico. E certa vez eu falei sobre jejum, sobre o poder do jejum e da oração, crianças. Convide seus pais a louvar e a orar também e falar com Deus. E eu disse a eles no culto doméstico, eu disse: venha, eu não vou, venha ouvir a palavra. E eu falei sobre jejum, sobre oração. Ela guardou aquela palavra no coração. E passou-se alguns dias, alguns meses, teve a festa do coral jovem, onde eu fazia parte, e eu já estava cansado de chamar, de convidar ela, porque sempre chamava e ela: não vou. E não me convide, porque se me convidar aí, eu não venho para a igreja mais. Talvez você está dizendo assim: não me convide, que eu vou ficar com meu irmão, eu não vou mais para a igreja. Não me chame, não faça convite. E eu, está certo, não convidei ela para a igreja, mas o Espírito Santo me convidou e marcou o tempo naquele dia. E ela foi à igreja com ela pequena ainda, ela ficou lá fora sentando nos bancos. E no momento da pregação, num convite como este, e Deus me convidava e dizia: vai lá e diga à tua mãe que é hoje o dia. Meu Deus, aleluia. Diga a ela que é hoje o dia e tire a dúvida. Somente isso. Eu disse: não vou. E Deus: você vai. E eu não vou porque ela disse, Deus, que se eu convidasse ela não vinha mais. E Deus: diga a ela que é hoje o dia e tire a dúvida. Aí eu fui lá fora e disse: maninha, Deus manda lhe dizer que é hoje o dia e tire sua dúvida. E a mulher começou a chorar, levantou e se entregou para Jesus. Porque Deus marcou o dia. E hoje é o dia de Deus.
para Jesus. É hoje o dia, é agora, amanhã, pode ser no tarde. E eu não sabia daquela história. E não me levei em casa porque ele falasse aquilo para mim. Eu disse, foi Deus que mandou ir até a senhora. E por que a senhora me fez essa pergunta? Aí ela disse, porque eu orei a Deus, eu jejuei e não disse nada a ninguém. Aleluia. Mas eu disse a Deus, Deus, quando for um dia que não deixe com dúvida. E Deus falou o dia e não deixou dúvida no meu coração. Tira dúvida. E a dúvida, venha para Jesus. Aonde está aquela pessoa que vai entregar para Jesus? Pai, um amigo, ouvinte, um homem, um irmão, um jovem, uma criança, venha. Hoje é noite de salvação. Venha para Cristo. O tempo é de Deus, mas a escolha é minha e é tua nesta noite. Não deixe a oportunidade